Os pilares da doutrina espírita são a existência de Deus, a reencarnação ou as várias existências, as variedades de mundos habitados, intercomunicação entre os dois planos da vida e o código de moral do Evangelho do Cristo. Vamos iniciar a leitura do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Jesus, tendo vindo para os lados de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos e lhes disse: Que dizem os homens quanto ao Filho do Homem? Quem dizem que eu sou? Eles lhe responderam: Alguns dizem que sois João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou algum dos profetas. Jesus lhes disse: E vós outros, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, lhe disse: Vós sois o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus lhe respondeu: Sois bem-aventurado, Simão, filho de Jonas, porque não foi nem a carne nem o sangue que vos revelaram isso, mas meu Pai que está nos céus. São Mateus, capítulo 16, versículo de 13 a 17. Em São Marcos, capítulo 8, versículo 27 a 30. Entretanto, Herodes, o tetrarca, ouvindo falar de tudo que Jesus fazia, seu espírito estava em suspenso, porque uns diziam que João ressuscitara de entre os mortos, outros que Elias apareceu, e outros que um dos antigos profetas ressuscitara. Então Herodes disse: Eu fiz cortar a cabeça a João, mas quem é este de quem ouvi falar tão grandes coisas? E ele tinha vontade de vê-lo. Esta passagem está em São Marcos, capítulo 6, versículo 14 e 15. E em São Lucas, capítulo 9, versículos 7, 8 e 9. Após a transfiguração, seus discípulos o interrogaram dizendo: Por que, pois, os escribas dizem que é preciso que Elias venha antes? Mas Jesus lhes respondeu: É verdade que Elias deve vir e restabelecer todas as coisas. Mas eu vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram, mas o trataram como lhes aprouve. É assim que eles farão sofrer o Filho do Homem. Então seus discípulos compreenderam que era de João Batista que lhes havia falado. Esta passagem está em São Mateus, capítulo 17, versículo de 10 a 13, e em São Marcos, capítulo 9, versículo 11, 12 e 13. Ressurreição e reencarnação. Observação: diferença entre ressurreição e reencarnação. Ressurreição é o ressurgimento do espírito no mesmo corpo que morreu, o que cientificamente é impossível. Reencarnação. Esta palavra foi criada por Allan Kardec, que significa a volta do espírito ao plano físico através de um novo corpo de carne. A reencarnação é uma oportunidade que Deus nos permite de reparar os erros que cometemos. O Pai é bondoso, misericordioso e justo. Ele não castiga ninguém. Ele nos mandou as leis que devemos seguir através de Jesus, que é o nosso modelo mais perfeito. Ele é o nosso guia. Se nós não seguirmos direitinho as leis de Deus, teremos que nascer de novo, quantas vezes forem necessárias para que aprendamos a segui-las. Se nossa esperança em Cristo se limita a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Coríntios, capítulo 15, versículo 19. A reencarnação fazia parte dos dogmas judaicos sob o nome de ressurreição. Lembrando que dogma é algo que não se discute, ele é imposto, e assim se acredita. Só os saduceus que pensavam que tudo acabava com a morte, não acreditavam nela. As ideias dos judeus sobre esse ponto, como sobre muitos outros, não estavam claramente definidas, porque não tinham senão noções vagas e incompletas sobre a alma e a sua ligação com o corpo. Eles acreditavam que um homem que viveu poderia reviver,
sem se inteirarem com precisão da maneira pela qual o fato poderia ocorrer. Designavam pela palavra ressurreição, o que o Espiritismo mais judiciosamente chama reencarnação. Com efeito, a reencarnação supõe o retorno à vida do corpo que morreu, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo quando os elementos desse corpo estão desde há muito dispersos e absorvidos. A reencarnação é o retorno da alma ou espírito à vida corporal, mas em outro corpo, novamente formado para ela, e que não tem nada de comum com o corpo antigo. A palavra ressurreição poderia assim se aplicar a Lázaro, mas não a Elias, nem aos outros profetas. Se, pois, segundo sua crença, João Batista era Elias, o corpo de João não podia ser o corpo de Elias, uma vez que se tinha visto João criança e se conheciam seu pai e sua mãe. João Batista podia, pois, ser Elias reencarnado, mas não ressuscitado. Ora, havia um homem entre os fariseus, chamado Nicodemos, senador dos judeus, que foi à noite encontrar Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que viestes da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porque ninguém poderia fazer os milagres que fazeis, se Deus não estivesse com ele. Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos lhe disse: como pode nascer um homem que já está velho? Pode ele entrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo, se um homem não renascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não vos espanteis do que eu vos disse, que é preciso que nasçais de novo. O Espírito sopra onde quer, e ouvis sua voz. Mas não sabeis de onde ele vem e para onde ele vai. Ocorre o mesmo com todo homem que é nascido do Espírito. Nicodemos lhe respondeu: como isso pode se dar? Jesus lhe disse: que? Sois mestre em Israel e ignorais essas coisas? Em verdade vos digo, que não dizemos senão o que sabemos, e não testemunhamos senão o que vimos. E entretanto vós não recebeis nosso testemunho. Mas se não me credes quando vos falo das coisas da terra, como me crereis quando vos falar das coisas do céu? São João, capítulo 3, versículo de 1 a 12. O pensamento de que João Batista era Elias e que os profetas poderiam reviver sobre a terra se encontra em muitas passagens dos evangelhos. Se essa crença tivesse sido um erro, Jesus não teria deixado de combatê-la, como combateu tantas outras. Longe disso, ele sancionou-a com toda a sua autoridade e colocou-a como princípio e como uma condição necessária quando disse: ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo. E insiste ajuntando: não vos espanteis do que eu vos disse, que é preciso que nasçais de novo. Os conhecimentos dos antigos sobre as ciências físicas eram muito imperfeitos, pois acreditavam que a Terra tinha saído das águas, e por isso consideravam a água como elemento gerador absoluto. A água tornara-se o símbolo da natureza material, como o espírito era o símbolo da natureza inteligente. Jesus faz uma distinção positiva entre o espírito e o corpo. O que é nascido da carne é carne, indica claramente que só o corpo procede do corpo e que o espírito é independente do corpo. O espírito sopra onde quer. Ouvis sua voz. Mas não sabeis nem de onde ele vem, nem para onde ele vai. Pode-se entender como o Espírito de Deus, que dá a vida a quem ele quer, ou a alma do homem. Vós não sabeis de onde ele vem, nem para onde ele vai.
significa que não se conhece o que ele foi, nem o que o espírito será. Se o espírito ou a alma fosse criado ao mesmo tempo que o corpo, saber-se-ia de onde veio, uma vez que se conheceria seu começo. Como quer que seja, essa passagem é a consagração do princípio da pré-existência da alma e, por conseguinte, da pluralidade das existências. Ora, desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência, e são os violentos que o obtêm, porque até João todos os profetas, assim também como a lei, profetizaram. E se quereis compreender o que vos disse, é ele mesmo Elias que deve vir. Ouça aquele que tem ouvidos para ouvir. São Mateus capítulo 11, versículo de 12 a 15. Se o princípio da reencarnação expresso em São João podia a rigor ser interpretado num sentido puramente místico, não podia suceder o mesmo nessa passagem de São Mateus, que é inequívoca. É ele mesmo, o Elias, que deve vir. Não há aí nem figura nem alegoria. É uma afirmação positiva. Desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência. Que significam essas palavras, uma vez que João Batista vivia ainda naquele momento? Jesus as explica dizendo: se quereis compreender o que vos disse, é ele mesmo, o Elias, que deve vir. Ora, João não sendo outro senão Elias, Jesus faz alusão ao tempo em que João vivia sob o nome de Elias. Até o momento presente, o reino dos céus é tomado pela violência. É uma outra alusão à violência da lei mosaica, que ordenava o extermínio dos infiéis, para ganhar a terra prometida, paraíso dos hebreus. Enquanto que, segundo a nova lei, o céu se ganha pela caridade e pela doçura. Depois ele ajunta: ouça quem tem ouvidos para ouvir. Essas palavras, tão frequentemente repetidas por Jesus, dizem claramente que todo o mundo não estava em condições de compreender certas verdades. Está claro que, sob o nome de ressurreição, o princípio da reencarnação era uma das crenças fundamentais dos judeus, que ele foi confirmado por Jesus e pelos profetas de maneira formal. De onde se segue que negar a reencarnação é negar as palavras do Cristo. Essas palavras constituirão um dia autoridade sobre esse ponto, como sobre muitos outros, quando forem meditadas sem preconceitos. Sem o princípio da preexistência da alma e da pluralidade das existências, a maior parte das máximas do Evangelho são ininteligíveis. Não têm como ser interpretadas. Por isso deram lugar a interpretações tão contraditórias. Esse princípio é a chave que lhe deve restituir seu verdadeiro sentido. Os laços de família fortalecidos pela reencarnação e quebrados pela unicidade da existência. Os laços de família não são destruídos pela reencarnação, como pensam certas pessoas. Ao contrário, eles são fortalecidos e se estreitam. É o princípio oposto que os destrói. Os espíritos formam no espaço grupos ou famílias unidos pela afeição, pela simpatia e semelhança de inclinações. Esses espíritos felizes por estarem juntos se procuram. A encarnação não os separa, senão momentaneamente, porque depois da sua reentrada na erraticidade se reencontram como amigos ao retorno de uma viagem. Frequentemente mesmo, eles se seguem na encarnação, onde se reúnem numa mesma família ou no mesmo círculo, trabalhando em conjunto para seu mútuo adiantamento. Se uns estão encarnados e outros não o estejam, por isso não estão menos unidos pelo pensamento. Os que estão livres velam sobre os que estão cativos. Os mais avançados procuram fazer progredir os retardatários. Depois de cada existência, deram um passo no caminho da perfeição, cada vez menos ligados à matéria. Sua afeição é mais viva, pelo fato mesmo de ser mais depurada, não perturbada mais pelo egoísmo,
nem pelas nuvens das paixões. Eles podem assim percorrer um número ilimitado de existências corporais, sem que nenhum prejuízo afete sua mútua afeição. Entenda-se que se trata aqui da afeição real de alma a alma, a única que sobrevive à destruição do corpo, porque os seres que não se unem neste mundo, senão pelos sentidos, não têm nenhum outro motivo para se procurarem no mundo dos espíritos. Não há de duráveis senão as afeições espirituais. As afeições carnais se extinguem com a causa que as fez nascer. Essa causa não existe mais no mundo dos espíritos, enquanto que a alma existe sempre. Quanto às pessoas unidas pelo único móvel do interesse, elas não estão realmente em nada unidas uma à outra. A morte as separa, sobre a terra e no céu. A união e afeição que existe entre os parentes são indício da simpatia anterior que os aproximou. Também disse, falando de uma pessoa cujo caráter, gosto e inclinações não tem nenhuma semelhança com os de seus parentes, que ela não é da família. Dizendo isso, se enuncia maior verdade do que se crê. Deus permite nas famílias essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos, com o duplo objetivo de servir de prova para alguns e de meio de adiantamento para outros. Os maus se melhoram pouco a pouco, ao contato dos bons e pelos cuidados que deles recebem. Seu caráter se abranda, seus costumes se depuram e suas antipatias se apagam. É assim que se estabelece a fusão entre as diferentes categorias de espíritos, como ocorre na Terra, entre as raças e os povos. Com a reencarnação e o progresso que lhe é consequência, todos aqueles que se amaram se reencontram sobre a terra e no espaço e gravitam juntos para chegar a Deus. Os que falham no caminho retardam seu adiantamento e a sua felicidade. Mas não está perdida toda a esperança. Ajudados, encorajados e sustentados por aquele que os amam, sairão um dia do lamaçal em que estão mergulhados. Com a reencarnação, enfim, há a solidariedade perpétua entre os encarnados e os desencarnados, com o estreitamento dos laços afetivos. Em resumo, 4 alternativas se apresentam ao homem para seu futuro de além-túmulo. A primeira, o nada, de acordo com a doutrina materialista, onde a vida é voltada para os bens materiais. Não há nada antes nem depois da vida. A segunda, a absorção no todo universal, de acordo com a doutrina panteísta. Acreditam que tudo e todos compõem um Deus. Morrendo-se ou desencarnando, volta-se à massa comum, como as gotas de chuva ao oceano. A terceira, a individualidade com a fixação definitiva da sua sorte, segundo a doutrina da Igreja. Acredita na sobrevivência e conservação da individualidade após a morte. A alma será por toda a eternidade intelectual e moralmente o que era durante a vida. E no caso das pessoas que foram castigadas perpetuamente por serem más, o arrependimento delas de nada adianta, deixando sem solução as indagações que surgem. De onde vêm as disposições morais e intelectuais inatas aos homens? Qual a sorte das crianças que morrem em tenra idade? Qual a sorte dos idiotas que não têm consciência dos seus atos? Onde está a justiça das enfermidades de nascença, uma vez que não resultam de nenhum ato da vida presente? Por que cria Deus umas almas mais favorecidas do que as outras? Por que criou Deus anjos em estado de perfeição sem trabalho, ao passo que outras criaturas são submetidas às mais rudes provações, em que têm maior probabilidade de sucumbir do que de sair vitoriosas? E a quarta, a individualidade com progresso indefinido, segundo a doutrina espírita, onde a alma é individual, pré-existe e sobrevive ao corpo. As almas ou espíritos progridem mais ou menos rapidamente, pelo uso do livre-arbítrio,
pelo trabalho e pela sua boa vontade. Assim, o espírito progride no estado corporal e espiritual. As crianças que morrem cedo são espíritos que tiveram outras existências. A idiotia vem em almas que possuem muitas vezes grande inteligência, da qual abusaram em vidas passadas e aceitaram voluntariamente virem nessa condição, a fim de expiarem o que fizeram. Consequências advindas de cada doutrina. Materialista e o panteísta. Os laços de família são rompidos pela morte e não há nenhuma esperança de se reencontrarem. A dogmática. Há a possibilidade de se reverem, desde que estejam no mesmo meio espiritual, inferno ou paraíso. Espírita. Devido à pluralidade das existências, que é inseparável do progresso gradual, existe a certeza da continuidade das relações entre os que se amam, e isso se constitui a verdadeira família. Limites da encarnação. A encarnação não tem, propriamente falando, limites nitidamente traçados, se entende por isso o envoltório que constitui o corpo do espírito, já que a materialidade desse envoltório diminui à medida que o espírito se purifica. Em certos mundos mais avançados que a Terra, ele já é menos compacto, menos pesado e menos grosseiro, menos sujeito às vicissitudes, às transformações e instabilidade da vida. Num grau mais elevado, ele é transparente e quase fluídico, o que não se pode apalpar. De grau em grau, ele se desmaterializa e acaba por se confundir com o perispírito. Segundo o mundo a que o espírito é chamado a viver, este torna um envoltório apropriado à natureza desse mundo. O próprio perispírito suporta transformações sucessivas. Ele se eteriza, cada vez mais até a depuração completa, que constitui os espíritos puros. Se mundos especiais são destinados, como estações, aos espíritos mais avançados, estes não estão ligados ali como nos mundos inferiores. O estado de desligamento em que se encontram lhes permite se transportarem por toda a parte em que os chamam às missões que lhes são confiadas. Se se considera a encarnação sob o ponto de vista material, como ocorre sobre a Terra, pode-se dizer que ela é limitada aos mundos inferiores. Depende do espírito, por conseguinte, dela se livrar, mais ou menos rapidamente, trabalhando pela sua depuração. Deve-se considerar também que no estado errante, quer dizer, nos intervalos das existências corporais, a situação do espírito está em relação com a natureza do mundo, ao qual se liga pelo seu grau de adiantamento, que assim na erraticidade ele é mais ou menos feliz, livre e esclarecido segundo seja mais ou menos desmaterializado. Mensagem de São Luís, em 1859. Obrigada pela sua companhia. Fique com Deus e até o próximo vídeo.